Oi pessoal, na nossa aula de hoje vamos fazer o ponto dupla face rendado. Para começar, vamos precisar do barbante cru número 6. Aqui eu fiz o rendado com o barroco na cor rosa, agulha para crochê número 3,5. Bem, aqui nessa parte inicial, aqui eu já tenho algumas carreiras feitas, porque olha como que fica o avesso aqui do nosso ponto. Então, o que eu faço? Para essa amostra aqui dessa largura, que dá mais ou menos 25 centímetros, aí dependendo do teu ponto, se é mais soltinho ou mais apertado, mas aqui eu preciso de 48 correntinhas para iniciar esse ponto. Fiz as 48 correntinhas, eu viro, pego na terceira correntinha e faço os 3 pontos altos, ficando com 4, já contando as 3 correntinhas iniciais aqui. Aí, faço 2 correntinhas, 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos. Isso por toda a nossa carreira. Dessa forma aqui, ó, fiz 2 correntinhas, faço 4 pontos altos. 2, 3 e 4, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Lembrando que a gente sempre deve trabalhar com carreiras pares. Por exemplo, aqui eu tenho na largura da minha amostra 3, 6, 8 bloquinhos. Então, trabalhei com pares. Se eu quero aqui a minha amostra menor, então eu faço com 6 bloquinhos. Menor ainda, 4 bloquinhos. Se eu for aumentando a minha amostra, eu quero fazer um tapete todo trabalhado aqui já na largura do tapete, todo trabalhado aqui com o nosso ponto dupla face rendado. O que eu faço? Eu aumento para 10, para 12, para 14, então eu sempre vou aumentando os bloquinhos de forma com que eles fiquem pares. As carreiras também. Então, o ponto ele é trabalhado de 2 em 2 carreiras. Observem aqui. Primeira e segunda carreira. O ponto morre no final da segunda carreira. Novamente, comecei o ponto aqui. 1, 2 carreiras. Então, tanto aqui na minha largura quanto no comprimento, eu vou trabalhar sempre de 2 em 2 carreiras aqui e 2 em 2 gominhos aqui nos bloquinhos de pontos aqui do avesso, dá para vocês verem melhor, aqui nas carreirinhas dos meus pontinhos, os bloquinhos de 4 pontos altos. Bem, aqui na minha amostrinha, então, foram 8. E aqui eu vou fazer, então, 6 carreirinhas. Eu tenho 5, viro o meu trabalho e só continuo seguindo aqui essa mesma forma de trabalhar como fizemos nas carreiras anteriores, ó. 4 pontos altos, 2 correntinhas, mais 4 pontos altos. E assim, seguimos por toda a nossa carreira, completando, então, aqui nessa amostrinha, 6 carreiras na altura, por 8 bloquinhos no comprimento. Depois, aqui, eu já vou arrematar aqui o meu barbante cru, e vou já vir trabalhando aqui com o barroco na cor rosa, para vocês terem ideia de como fica certinho o ponto. Vamos fazer, então, o passo a passo do rendado. Então, aqui nesse caso, se você for fazer um tapete inteiro, primeiro você vai trabalhar toda a parte de baixo, aqui do dupla face, que é nesse pontinho mais simples assim.
Depois que você terminar o tamanho desejado, alcançar o tamanho, você vai arrematar e aí sim a gente vai começar a rendar o nosso tapete. Aqui eu vou fazer apenas com 6 carreiras, porque a gente só tá fazendo a amostra para tá mostrando aqui a execução do ponto. Vamos lá então, terminando essa carreirinha, você faz a sua amostrinha aí e a gente tece aqui junto o rendado sobrepondo esse ponto. Vamos lá então? Iniciando o rendado do nosso ponto dupla face, a gente vem aqui no início da nossa carreira, ó, a gente tem aqui os pontinhos já prontos com as 6 carreiras terminadas. Então, eu venho aqui, ó, no início da minha carreira e prendo aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Faço 1, 2 correntinhas. Aí, eu venho aqui no meu intervalo, ó. Eu vou trabalhar essa carreira inteirinha aqui, ó, na carreira de correntinhas inicial. Então, fiz as 2 correntinhas. Eu vou trabalhar, ele fica até de ponta cabeça, ó. Depois, nas próximas carreiras, a gente tece por cima. Agora, ela vai ficar solta, essa primeira carreira. Então, nesse primeiro intervalo, aqui das 2 correntinhas, eu faço um ponto alto, 3 correntinhas, volto na primeira laçadinha do ponto e prendo as 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. Mais um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e formo novamente um picô. Dessa forma, eu trabalho 5 pontos altos com 3 correntinhas e formo o picô. Novamente, aqui já fizemos 4. Mais 1, 5. Depois que terminamos aqui os 5 pontos altos com um picô na parte de cima, o que a gente faz? Novamente, 2 correntinhas e eu pego aqui no próximo. Prendo com um pontinho baixo no próximo intervalo. Aqui, ó, ela tá solta, mas ela vai virar depois e vai sobrepor essa carreira. Continuando a nossa primeira carreira, 2 correntinhas e no próximo intervalo eu repito o mesmo processo que eu fiz aqui no meu intervalo anterior aqui, fazendo os 5 pontos altos, 3 correntinhas, prendo na primeira laçadinha do ponto com um ponto baixíssimo, formando um picô. Dessa forma, a gente faz 5 pontos. 4 e 5. Vejam bem, essa carreira vai ser feita inteira dessa forma, até o finalzinho. Prendi aqui no comecinho, venho, faço 5 pontos altos com picô, 2 correntinhas, prendo com um pontinho baixo no próximo intervalo. 2 correntinhas, 5 pontos altos com picô, agora novamente 2 correntinhas, prendo nesse intervalo. Aí, 2 correntinhas, faço 5 pontos altos com picô no próximo intervalo. Eu vou fazer a carreira até o final, só vou deixar aqui para fazer o finalzinho para vocês observarem como a gente prende e sobe para a próxima carreira, e assim vocês vão ver o desenho certinho de como vai ficando essa primeira carreira. Vamos lá então, terminando essa carreira, eu volto mostrando para vocês ela prontinha e a gente já subindo para a segunda carreira do nosso ponto rendado. Terminamos aqui a primeira carreira do nosso ponto dupla face rendado. Agora, eu viro a carreirinha, peguei aqui
como lá no início e prendi na última correntinha, agora eu vou caminhar aqui lateralmente por 2 carreirinhas com um ponto baixíssimo. Eu introduzo a agulha, puxo o meu fio e passo por dentro do ponto. Isso por 2 carreirinhas. Cheguei aqui na minha segunda carreira, 1, 2. Faço 2 correntinhas e agora eu vou virar aqui o trabalho de frente para mim. Fiz as 2 correntinhas, eu dobro a minha carreira agora, ó. Porque agora eu vou começar a prender o ponto. Então, eu tenho 5 picôs. Eu pego aqui no do meio, deixo 2 pra cá e 2 pra cá. E pego também, ó, lá na segunda carreira, eu pulo a primeira e a segunda. Na segunda carreira, eu vou aqui nas correntinhas, passei pelo meio do picô, passei por dentro do intervalo com as correntinhas, eu vou puxar o meu fio, passar pelas correntinhas e passar pelo picô. E prendo com um pontinho baixo. 2 correntinhas. Agora eu vou pro próximo intervalo, sempre seguindo a mesma carreira. 1, 2. Vai ser nesse intervalo que vamos fazer novamente os 5 pontos altos com picô. 2, 3, 4, 5. Duas correntinhas, dobro aqui novamente o meu ponto que tá solto aqui, conto 1, 2, dobrei, ó, o próprio ponto aqui, ó, ele já vem bem no meio, que 2 pra cá e 2 pra cá, esse fica bem no meio. Então, eu passo por dentro do picô, ele tem aberturinha porque foram feitas 3 correntinhas, e passo lá pelo intervalo da segunda carreira, por dentro das correntinhas. Puxo o meu fio por dentro das correntinhas e do picô e prendo com um pontinho baixo. 1, 2 correntinhas. Próximo intervalo, conto 1, 2 carreiras e faço novamente os 5 pontos picô, como a gente fez aqui no nosso trabalhado anterior. Então, ele vai ficar dessa forma, novamente até o final, ó. Agora, a gente já consegue ver como que vai ficando o nosso ponto. Claro que nas carreiras, depois em cima, você vai conseguir ver isso muito melhor. Mas aqui já dá para ter uma ideia de como que vai ficando o desenho dele. Agora, nós vamos continuar da mesma forma. Então, eu venho aqui, ó, vou estar fazendo os meus 5. Depois, aqui, eu vou dobrar o ponto, fazer 2 correntinhas, venho aqui, prendo na segunda carreira com um pontinho baixo. No próximo intervalo, eu vou fazer novamente como aqui. Faço os 5 pontos com picô, mais 2 correntinhas e prendo o último ponto. No final, a gente faz igual aqui, eu prendo e faço as 2 correntinhas, mas vamos lá, eu vou continuar na carreira e deixo para fechar aqui o último pontinho da carreira com vocês. Vamos lá, então, continuando com esse mesmo desenho, eu fecho e vou para a próxima carreira fazendo junto com vocês. Vamos lá, então?